Alguns documentários têm um impacto imediato e profundo. Em outros casos, só percebemos esse impacto anos depois, ao olhar para trás e ver como tudo mudou. Número 10. Fashion's Dirty Secrets foi o documentário que abriu os olhos de muita gente para o quão prejudicial a fast fashion é para o meio ambiente. Mas mesmo com a enxurrada de artigos após a transmissão falando sobre como as pessoas iam mudar seus hábitos de consumo, agora sabemos que as coisas só pioraram. Fashion's Dirty Secrets foi lançado pela BBC em 2018. O documentário mostra Stacey Dooley conhecendo os impactos negativos da indústria da moda. Muitas reportagens, tanto em 2018 quanto hoje, que alertam sobre o perigo da moda, falam sobre fibras plásticas e microplásticos. Como Stacey Dooley mostra no programa, é difícil ignorar os danos do plástico ao meio ambiente e à nossa saúde. Porém, este documentário traz uma abordagem diferente. Com a crescente cautela dos consumidores sobre fibras plásticas, algumas marcas promovem suas roupas destacando o uso de algodão como medida ambientalmente responsável. Mas, como este documentário mostra, isso também pode não ser totalmente ecológico. Fashion's Dirty Secrets viaja até o Cazaquistão e ao que restou do Mar de Aral. Na década de 1960, os rios que alimentavam o mar interior foram desviados para irrigar plantações de algodão, e desde então o mar vem secando. Em 2018, a área que o Mar de Aral ocupava já era em grande parte um deserto. O Mar de Aral é o exemplo mais claro de como o cultivo de algodão é prejudicial e consome muita água. Segundo o documentário, havia centenas de milhares de peixes no mar, sustentando a indústria e a comunidade local. Agora camelos passam onde peixes nadavam. Mas o Mar de Aral não foi o único prejudicado pelo cultivo de algodão. A produção de uma peça de roupa com algodão pode consumir milhares de galões de água. No documentário, Dooley informa aos consumidores em uma rua comercial do Reino Unido que o algodão de uma única sacola de roupas exigiu tanta água para ser cultivado quanto uma pessoa beberia em 80 anos. Fashion's Dirty Secrets também revela os danos da próxima etapa do processo de fabricação. Dooley viaja para Bangladesh, onde ela faz um passeio de barco pelo rio Satarim. Várias fábricas têxteis despejam resíduos na água, que em alguns casos aparece amarela e roxa. Restos de animais flutuam porque falta oxigênio na água para mantê-los vivos. A análise de uma amostra de água revela altos níveis de metais pesados e químicos perigosos. Mais adiante no rio, crianças brincam e mulheres lavam roupas na água. O rio também irrigava plantações. Depois do documentário, muitos disseram que mudaram seus hábitos de consumo. Alguns profissionais da indústria da moda falaram sobre como iriam implementar mudanças em seus locais de trabalho, enquanto muitos consumidores disseram que isso os impediu de fazer sua próxima compra de roupas. Poucos anos depois, ficou evidente que a situação na indústria piorava. O fast fashion foi substituído pelo ultra fast fashion. Quando Fashion's Dirty Secrets foi lançado, os líderes do fast fashion eram empresas como H&M e Zara. Elas lançavam novas coleções de roupas toda semana, com milhares de peças disponíveis em seus sites. Agora, essas empresas foram substituídas por nomes como Shein, Temu e Boohoo. De acordo com especialistas, as coleções semanais de roupas agora acontecem várias vezes por semana. Novas roupas surgem todos os dias e os sites oferecem centenas de milhares de peças de vestuário. As roupas agora são projetadas para serem usadas apenas algumas vezes antes de serem descartadas. Assistir a Fashion's Dirty Secrets hoje é ainda mais assustador, sabendo que as coisas só pioraram muito. Número 9. Em junho de 1996, foi lançado um documentário que detalhava como um dos maiores escândalos bancários até então aconteceu. 830 Million Pounds, Nick Leeson and the Fall of the House of Barings, foi dirigido pelo cineasta Adam Curtis e lançado apenas um ano após a crise que retrata ter ocorrido. Nick Leeson era banqueiro e operador que ingressou no Banco Baring em 1989. Ele tinha grandes aspirações e queria ser bem-sucedido.
Ele queria atuar no mercado de futuros e opções e o Baring lhe deu essa chance. O Barings era o banco mercantil mais antigo do Reino Unido, fundado em 1762. Em 1992, o Baring abriu um escritório de futuros e opções em Singapura e Leeson foi nomeado gerente-geral da operação. Não demorou muito para que Leeson começasse a fazer operações especulativas, apostando que as ações de um setor iriam subir de preço. Não era autorizado, mas as operações geraram enormes lucros para o Baring e a atividade continuou. Entrevistas com Leeson e outros banqueiros do Baring explicam aos espectadores os 3 anos seguintes da história. Para o banco, Leeson estava gerando enormes lucros em Singapura. Leeson sempre lucrava, independente do mercado. A verdade é que quase todos os lucros eram uma mentira. Leeson começou a mentir para encobrir um erro de um subordinado, e ao perceber que se safou, passou a apostar mais dinheiro no mercado e ocultar da empresa quaisquer prejuízos. Com o tempo, essa conta cresceu até Leeson esconder centenas de milhares em prejuízos. Tudo chegou ao fim em janeiro de 1995. Em 16 de janeiro, Leeson fez o que seria uma compra insignificante. Foi um straddle vendido nas bolsas de Singapura e Tóquio. Desde que não houvesse nenhum movimento significativo em qualquer um dos mercados de ações durante a noite, ele lucraria. Nas primeiras horas de 17 de janeiro, ocorreu o terremoto de Kobe. O terremoto devastou a região de Kobe, causando uma grande perda de vidas. Os mercados de ações despencaram e Leeson havia perdido mais dinheiro do que jamais tinha perdido antes. Ele tentou esconder, mas não conseguiu. Em 23 de fevereiro, ele deixou um bilhete com "Me desculpe" e fugiu de Singapura. Ele foi achado na Alemanha, preso e mandado de volta a Singapura para julgamento. A notícia do desastre se espalhou, o que só causou mais prejuízos para o Banco Baring. Esses prejuízos chegaram a 830 milhões de libras e não havia como salvar a instituição. Ela foi comprada pelo ING por apenas 1 milhão de libras. Leeson foi condenado a 6 anos e meio de prisão. No documentário, ele foi entrevistado na prisão e parecia honesto sobre seus erros, mas não mostrou remorso e se surpreendeu por ter escapado impune por tanto tempo. Ele ressaltou que, embora agisse de forma irresponsável, ninguém que deveria alertar o fez. Ele ficou só 4 anos preso antes de ser solto por bom comportamento. Desde então, ele vive confortavelmente na Irlanda e já participou de programas de TV como Celebrity Apprentice e Big Brother. Saber o quão pouco as pessoas responsáveis pelo desastre realmente foram punidas, enquanto inúmeras pessoas perderam suas vidas, só torna o documentário ainda mais perturbador 30 anos depois. Número 8. O Embaixador é um polêmico documentário dinamarquês lançado em 2012 que expõe a corrupção na República Centro-Africana e na Libéria. O filme levou a ações judiciais na Libéria, mas muitos dos problemas destacados continuam sendo uma questão até hoje. O cineasta Mads Brugger já havia se destacado com o polêmico documentário de 2009 A Capela Vermelha. No filme, ele finge ser líder de uma trupe de comédia comunista dinamarquesa que viaja à Coreia do Norte para um intercâmbio cultural. O verdadeiro propósito do filme é mostrar como é a vida no reino ermitão. Brugger achava que precisava ir além com The Ambassador. Críticas sobre A Capela Vermelha diziam que a premissa do filme, artistas indo à Coreia do Norte, foi criada por Brugger. Não era autêntico. Em O Embaixador, ele se infiltrou em uma indústria que existiria independentemente da participação dele. Brugger descobriu que certos países africanos vendiam cargos diplomáticos a empresários estrangeiros. Eram cargos legítimos, embora não houvesse expectativa de que os novos diplomatas realmente exercessem qualquer função diplomática. Ele intermediou cargos por meio de um site ocidental e, após pagar $150 mil, tornou-se o mais novo diplomata liberiano na República Centro-Africana. O documentário não era apenas sobre Brugger se tornar um diplomata. Mesmo já sendo controverso, Brugger foi além ao expor o que um diplomata fraudulento podia fazer impunemente na República Centro-Africana.
Havia duas camadas no engano de Brugger. Segundo sua atuação, sua história oficial era ser empresário, buscando abrir uma fábrica de fósforos na República Centro-Africana. Mas seu verdadeiro objetivo era como o de muitos outros, contrabandear diamantes da região para fora do país. O que permite a um diplomata remover esses diamantes do país são as malas diplomáticas, isentas de inspeção alfandegária. Brugger afirmou não ter contrabandeado diamantes, mas o filme deixa claro que havia essa expectativa. Ao longo do documentário, Brugger se encontra com altos funcionários do governo, incluindo o chefe da Secretaria de Estado da RCA, Guy-Jean Lifol Yamandi. Yamandi ganha destaque no filme, o que torna ainda mais chocante ele ter sido atacado e morto logo após as filmagens. Mesmo antes de ser lançado, The Ambassador já era polêmico. O empresário que conseguiu o título diplomático para Brugger tentou barrar sua exibição em um festival internacional de cinema. Apesar da tentativa falhar, ele anunciou que tomaria medidas legais contra Brugger. Enquanto Brugger promovia o filme na Nova Zelândia, a Libéria anunciou que tomaria medidas legais contra ele, e Brugger admitiu que havia violado a lei na Libéria. O filme deixou claro que funcionários do governo foram cúmplices em torná-lo diplomata. Ele achou que só denunciar a corrupção fez alguém se importar. O que torna The Ambassador tão perturbador não é o que Brugger conseguiu fazer impunemente no filme, mas que outros com más intenções faziam isso em segredo. Desde o lançamento do filme, o governo da Libéria afirmou que está reprimindo diplomatas falsos. Mas mesmo em 2022, houve incidentes de empresários estrangeiros sendo encontrados com passaportes diplomáticos que não deveriam possuir. Em abril daquele ano, as autoridades dos Estados Unidos revistaram a casa de Sheikh Bassirou Kanti e encontraram um passaporte diplomático da Libéria, além de passaportes de vários outros países. Número 7. 1979 foi o meio de um período incrivelmente difícil no bairro do Bronx, em Nova York. Na última década, muitos prédios foram incendiados e agora eram apenas carcaças abandonadas. Em poucos anos, substâncias ilegais se tornaram um grande problema no bairro, dificultando ainda mais a vida dos moradores. Foi nesse momento que Gary Wise decidiu visitar o bairro do Bronx para criar um documentário para a NBC. 80 Blocks from Tiffany's seria polêmico demais para ser transmitido na televisão e o documentário rapidamente caiu no esquecimento. Recentemente, ele ganhou status de cult, sendo visto como um retrato de uma época intrigante da história americana. O documentário foca na vida dos membros de duas gangues de rua, os Savage Skulls e os Savage Nomads. Membros das gangues são entrevistados, alguns sozinhos, outros com amigos. Policiais, ativistas comunitários e ex-membros de gangues também falam para a câmera. As entrevistas se alternam com cenas do cotidiano dessas pessoas, como uma festa de rua no fim do documentário e reconstituições de crimes cometidos. Wise se inspirou para o documentário após ler um artigo na Esquire sobre a atividade das gangues. Os crimes violentos aumentavam, e o artigo detalhava alguns dos atos mais horríveis cometidos por membros de gangues. Esses atos não são mostrados no documentário, mas membros de gangues e moradores do Bronx relatam algumas das coisas horríveis que presenciaram. No início do documentário, um dono de clube relata uma briga que começou na rua. Para ambientar, ele descreve idosos jogando dominó e crianças pulando corda. Dois homens correm para a rua atirando um no outro. As crianças pararam para assistir, enquanto os velhos continuaram jogando. Ninguém fugiu, pois a cena era comum demais para assustar. Outro entrevistado descreve todos os tipos de armas que já viu nas ruas. Mesmo sem aparecer na câmera, a violência vivida por quem é filmado impacta tudo o que é visto. O documentário deveria ir ao ar na NBC durante um dos horários disponíveis, quando o SNL entrou em hiato, mas a emissora decidiu que era polêmico demais para ser exibido. Exibido em festivais de cinema, foi depois lançado em VHS com tiragem limitada. Nos últimos anos, o documentário ganhou status cult. O que torna 80 Blocks from Tiffany's intrigante é a época em que se passa. Foi criado quando o hip hop começava a surgir.
Atualmente, muitos fãs de hip hop reconhecem as influências musicais mostradas no documentário. Os mesmos fatores que levaram esses homens aos crimes influenciaram a música criada na época. Número 6. Em 1935, sapos cururu foram soltos em pequenas quantidades na Austrália em um esforço para controlar uma praga agrícola. Desde então, o número de sapos no continente disparou e eles se tornaram um dos melhores exemplos de quanto dano uma espécie invasora pode causar. Mas, em 1988, o cineasta Mark Lewis esperava mostrar outro lado do animal e acabar com o ódio. Antes de 1935, um grande problema para produtores de cana-de-açúcar na Austrália era o besouro da cana-de-açúcar de dorso cinza, prejudicial às plantações. Procurando uma maneira de resolver o problema, os cientistas encontraram um artigo de pesquisa produzido em 1932 sobre um animal nativo da América do Sul e Central. O sapo cururu foi usado em Porto Rico para controlar pragas que atacavam a cana-de-açúcar, e o artigo sugeria seu uso em outros locais. 102 sapos foram introduzidos no país, mas esse número rapidamente se multiplicou. A fêmea do sapo podia botar milhares de ovos por ano, e muitos mais chegavam à idade adulta do que na América do Sul. O sapo adulto excretava veneno, tornando-se muito perigoso para predadores nativos da Austrália que não tinham defesa natural. Sapos comiam qualquer coisa pequena que coubesse em suas bocas, inclusive pequenos mamíferos, pássaros e outros anfíbios. Uma coisa que eles não comiam era o besouro da cana, já que os ciclos dos dois animais faziam com que eles não interagissem naturalmente com frequência. O experimento não só falhou no controle de pragas, mas também trouxe uma nova praga muito prejudicial à fauna nativa. O documentário de Mark Lewis, Kenny Toads, An Unnatural History, conta a história de como o sapo cururu chegou à Austrália e seu sucesso competitivo sobre a vida selvagem nativa. O tom geral é cômico, com recriações de australianos interagindo com os sapos cururus. Uma cena mostra um homem assustado pelos sapos cururus após sair do banho. O sapo cururu continua tendo um impacto misto na vida selvagem da Austrália, mas é improvável que ele vá desaparecer tão cedo. Número 5. Entre 1956 e 1958, o cineasta Frank Capra produziu 4 filmes educativos para a ATT Corporation. Eles foram criados para ensinar famílias sobre conceitos científicos como o Sol e o sistema circulatório. O quarto desses filmes focava no clima e não foi tão bem recebido quanto os projetos anteriores. Mas o filme atraiu um público mais moderno pelo pequeno segmento final. The Unchained Goddess foca no doutor pesquisa e no senhor escritor de ficção, enquanto eles explicam como diferentes fenômenos meteorológicos se formam. No início do filme, os dois ensaiam para um programa sobre o tempo até serem interrompidos por Meteora, personagem animada que seria a deusa do tempo. Ela é acompanhada por outros deuses animados que simbolizam a precipitação, o vento e as nuvens. Dr. Pesquisa explica que cada fenômeno climático não é causado por algum ser místico, mas geralmente é causado pelo Sol. O efeito de Coriolis e as correntes de vento são explicados com apoio de personagens de desenho animado que interagem com os dois personagens em live action. Tornados, furacões e tempestades também são explicados. Após cada fenômeno climático ser explicado, o foco passa para a previsão do tempo. Os personagens principais explicam o significado dos mapas meteorológicos e como os cientistas coletam dados para criá-los e prever o futuro. Algumas informações do filme estão desatualizadas após mais de 70 anos. Por exemplo, em certo momento, Dr. Pesquisa afirma que não sabem por que furacões sempre se formam dentro de 15 graus do Equador. Agora sabemos que a água quente é essencial para formar furacões. Essa não é a única razão que torna o filme interessante ao público atual. No final do documentário, Meteora pergunta se cientistas já encontraram como controlar o tempo e evitar fenômenos violentos, como furacões. Dr. Pesquisa reconhece que ainda não conseguiram, mas novas pesquisas surgem todos os dias.
Um exemplo citado por ele é a semeadura de nuvens, ainda em desenvolvimento atualmente. Outro exemplo é atear fogo ao petróleo no oceano para mudar o caminho dos furacões. Essa sugestão estranha permanece em grande parte não testada nos dias de hoje, mas a cada poucos anos a ideia reaparece na mídia. Em seguida, senhor escritor de ficção sugere possíveis formas de modificar o clima que cientistas do futuro poderiam investigar, como alterar a corrente do Golfo ou aquecer a Baía de Hudson com fornos atômicos. Dr. Pesquisa explica que essas são perguntas perigosas porque não sabemos qual seria o impacto dessas modificações. Ele explica que os seres humanos já parecem estar mudando o clima sem querer com resíduos da civilização, como o dióxido de carbono. O tema é abordado por poucos minutos no final do filme e não apresenta os gráficos das outras partes. Mas o Dr. Pesquisa explica que o dióxido de carbono ajuda o ar a absorver o calor do Sol, o que está aquecendo a atmosfera, e que isso pode levar ao derretimento das calotas polares e cobrir grandes partes do sul dos Estados Unidos com água. Número 4. Na década de 80 e no início dos anos 90, o mundo estava à beira de uma revolução tecnológica. Muitas obras de mídia tentaram prever como o mundo seria daqui a 20 ou 30 anos. A maioria dessas previsões acabou parecendo cômica diante do que realmente aconteceu. Houve um documentário de fantasia que chegou assustadoramente perto da vida real. Produzido em 1990 pelo famoso autor de ficção científica Douglas Adams, Hyperland explora um mundo onde a mídia é interativa e as pessoas têm todas as informações que desejam na ponta dos dedos. Hyperland inicia com Douglas Adams interpretando uma versão de si mesmo adormecendo diante da TV. A TV continua ligada mesmo quando ele acorda e joga o aparelho em um ferro velho. A principal reclamação de Douglas Adams é que a TV fala com ele, mas não há nenhuma interação do espectador com o conteúdo que está assistindo. No ferro velho, Douglas Adams é abordado por um misterioso Tom Baker. Tom se apresenta como agente de Douglas Adams e mostra ao escritor o futuro das comunicações. Em 1990, já havia uma forma primitiva da internet, mas só anos depois ela se tornaria acessível ao público, pois a World Wide Web ainda não existia. Redes de informação já eram cada vez mais comuns em instituições especializadas e universidades. O hipertexto era a base dessas redes, sendo texto ou depois mídia exibida em telas de computador. Hipertextos podiam ser conectados uns aos outros por meio de hiperlinks. Ao clicar em um hiperlink, o leitor ia direto ao próximo hipertexto. Hoje, isso pode ser semelhante a um site simples ou a Wikipédia. Quando o Hyperland foi feito, essa tecnologia era revolucionária e indisponível para a maioria. Embora Adams, na vida real, fosse familiarizado com tecnologia e um dos primeiros a adotar coisas como computadores Apple, no documentário, ele interpreta o papel de um membro do público, em geral sendo apresentado aos hipertextos e ao Hyperland por Tom. Tom mostra a Adams e ao espectador como essa informação pode ser acessada e como o espectador pode escolher para onde quer ir em seguida. Hyperland prevê um mundo onde todo entretenimento é interativo e cabe ao espectador decidir o que quer assistir. Como sua base era uma tecnologia real, não surpreende que Hyperland tenha se aproximado da realidade em muitos aspectos, mas algumas partes do documentário são mais inquietantes. 36 anos depois. No início do documentário, Adams questiona como, ao ver uma entrevista com um especialista, apareciam links para outros trechos de hipertexto. Tom explica que estava encontrando novos hipertextos que Adams poderia achar interessantes com base no que ele estava assistindo no momento. Isso é bem familiar ao público moderno. Na época da produção de Hyperland, os hiperlinks eram criados intencionalmente por humanos. Atualmente, em redes sociais, algoritmos fazem esse trabalho, sendo projetados para manter o espectador engajado no site. Logo após o lançamento de Hyperland, sua precisão começou a ser notada. Em 1999, Adams trabalhou em uma série da Radio 4 chamada The Internet, The Last 20th Century Battleground.
Em uma matéria sobre a série, notou-se que Hyperland era surpreendentemente preciso em relação à internet da época. Na série de 1999, Adams continuou a fazer previsões sobre o futuro dessa tecnologia, onde ele acreditava que a internet tinha a possibilidade de acelerar a cultura humana. No mesmo artigo sobre a série, outros alertam que a internet pode causar danos. Outra previsão que se tornou realidade. Número 3. Em 2021, a Netflix lançou o documentário Seaspiracy. Isso fez muitas pessoas mudarem a visão sobre a indústria da pesca e prometerem cortar o peixe da dieta. Outros temem que o documentário tenha causado mais mal que bem. Produzido por Kip Anderson, o documentário mostra o diretor Ali Tabrizi investigando os aspectos mais sombrios da indústria da pesca e seus impactos no oceano. A narrativa do documentário é sobre alguém tentando fazer a diferença e melhorar seus próprios hábitos para proteger o oceano. Tabrizi inicia falando sobre o plástico nos oceanos e tenta convencer restaurantes de frutos do mar a deixarem de usar canudos plásticos. Ele descobre que a maior parte do plástico no oceano são redes de pesca descartadas, não canudos. Isso faz Tabrizi questionar por que algumas ONGs focadas no plástico nos oceanos não mencionam redes de pesca e sugerem que a indústria pesqueira esconde algo. O documentário tem um caráter conspiratório. No início, Tabrizi tenta filmar à noite em docas e instalações pesqueiras, usando moletom com capuz e depois uma câmera escondida. O documentário questiona por que algumas ONGs não abordam certos temas e sugere que há incentivo financeiro para conceder certificações, tornando os selos pouco confiáveis. Seaspiracy vai do plástico nos oceanos à caça de baleias, pesca ilegal e escravidão na indústria. Peixes de criação são sugeridos como alternativa, mas os danos ambientais que causam são destacados. No fim do documentário de 90 minutos, Tabrizi conclui que não há práticas sustentáveis de frutos do mar, apenas formas de manter a indústria funcionando. A mensagem principal é que as pessoas devem parar de comer frutos do mar. O documentário foi um grande sucesso e um dos mais assistidos da época. Muitos quiseram seguir a mensagem do documentário, enquanto outros questionaram estatísticas e fatos do filme. Uma das estatísticas mais surpreendentes apresentadas foi que os oceanos do mundo estariam praticamente sem vida até 2048. A estatística veio de um artigo de 2006 que usava dados que já tinham 5 anos quando foi publicado. Na época, alguns críticos achavam que o artigo ia além dos dados. O autor principal também considerava que suas conclusões não deveriam ser usadas hoje. Outra afirmação era que 40% da pesca mundial era, na verdade, captura acidental. Isso ocorre quando animais não alvo são capturados por embarcações de pesca. A estatística veio de um relatório de 2009, que até mesmo os autores do relatório acreditavam ser provavelmente incorreta. O relatório foi atualizado para alterar esse número de 40% para 10%. Diversos especialistas entrevistados no documentário foram seus primeiros críticos. Alguns entrevistados de ONGs disseram ter sido mal interpretados e que seus comentários foram tirados de contexto, enquanto outros se decepcionaram ao perceber que foram convencidos a participar de um material contrário a uma indústria pela qual tinham apreço. Uma grande preocupação sobre o documentário era que ele poderia afastar pessoas de práticas de pesca sustentáveis. A ONG do documentário priorizava práticas de pesca seguras para golfinhos. Não era possível garantir que nenhum golfinho fosse prejudicado por essas práticas, mas elas eram bem melhores para os golfinhos do que outras. Ao ignorar as ONGs, consumidores podem achar que não há diferença entre frutos do mar certificados e não certificados, escolhendo o mais barato, mesmo que seja mais prejudicial ao meio ambiente. Número 2. Em 2020, o canal do YouTube Folding Ideas lançou um documentário sobre a teoria da conspiração da Terra plana e teorias da conspiração em geral. Em poucos meses, o documentário se tornaria ainda mais perturbador em retrospecto.
In Search of a Flat Earth começa como uma investigação sobre a teoria da conspiração da Terra plana e explica por que é impossível convencer os crentes da verdade. Dan Olson é um documentarista canadense que mora relativamente perto do lago Minnewanka, um lago longo onde é possível provar que a Terra é, de fato, redonda. Olson faz um experimento com uma câmera, posicionando-a pouco acima da água e mostrando que as árvores da margem oposta somem abaixo do horizonte por causa da curvatura. Mesmo com essa prova clara da Terra curva, Olson reconhece que isso não convencerá os defensores da Terra plana. Ele explica como essa teoria da conspiração bizarra se conecta a outras, todas envolvendo algum grupo misterioso que esconde a verdadeira natureza do universo das pessoas comuns. O essencial da teoria da conspiração não é a Terra ser plana, mas sim que algo enorme está sendo ocultado do público. E provar que a Terra é plana provaria as crenças deles sobre outros aspectos do universo. Olson aponta que a teoria da conspiração ganhou popularidade no YouTube, mas recentemente foi deixada de lado. Promotores da teoria da Terra plana agora estão sendo atraídos para a conspiração QAnon. A segunda metade do documentário faz uma reviravolta ao abordar a ascensão do QAnon e reduz sua teoria principal aos termos mais básicos. O QAnon alegava que há uma cabala secreta, adoradora de Satanás, controlando os governos do mundo todo. Várias outras teorias da conspiração foram incorporadas ao QAnon ao longo dos anos, como a de crianças sequestradas para celebridades extraírem substâncias que prolongam a vida. Como na teoria da Terra plana, os detalhes importam menos do que a ideia de um eles misterioso escondendo a verdade sobre o mundo. Olson explica o apelo dessa teoria. Pessoas atraídas por essa conspiração preocupam-se com a complexidade do mundo atual, achando mais fácil crer em uma única força responsável pelos problemas do que aceitar múltiplos fatores complexos e interligados. Se os líderes dessa força forem presos, o mundo pode voltar a ser um lugar melhor. Como Olson destaca, essa lógica é falha e requer um Estado autoritário para implementar o que os apoiadores da conspiração desejam. O documentário termina com um aviso. Quando o documentário foi produzido, muitos apoiadores do QAnon achavam que tinham um presidente ao lado deles, agindo para realizar as prisões em massa desejadas. Mesmo assim, influenciadores do QAnon já se preparavam para agir caso isso não ocorresse. A seita QAnon é comparada a uma seita apocalíptica que tenta fazer o fim do mundo acontecer caso as coisas não ocorram no prazo que eles estipularam. Em primeiro lugar, Super Size Me é um dos documentários mais famosos dos anos 2000. Lançado em 2004, o documentário acompanhou o criador Morgan Spurlock, enquanto ele se alimentava exclusivamente de comida do McDonald's durante um mês inteiro. Spurlock disse que só aquele mês afetou muito sua saúde, e o documentário mudou a visão de muitos sobre a rede de fast food. A verdade sobre o documentário era bem mais complexa do que mostrava. Super Size Me foi lançado quando a obesidade e a má alimentação começavam a ser debatidas nos Estados Unidos. Spurlock acreditava que empresas como o McDonald's eram uma grande razão para tantas pessoas estarem acima do peso, comparando a indústria à do tabaco. Para comprovar seu ponto, ele fez o experimento, tema principal do documentário. Por 30 dias, ele teve que comer McDonald's em todas as refeições. Ele não podia consumir nada de fora e precisava comer tudo do cardápio ao menos uma vez. Durante o experimento, o McDonald's tinha uma promoção para aumentar o tamanho da refeição por poucos dólares a mais. Os caixas ofereciam a promoção em pedidos comuns para incentivar o cliente a gastar mais. No experimento, Spurlock precisava aceitar a oferta sempre que recebesse. Durante o experimento, Spurlock consumiu em média cerca de 5.000 calorias por dia, o equivalente a 9,26 hambúrgueres Big Mac. Os resultados apareceram rapidamente, com ganho de peso em uma semana. Após algumas semanas, o médico pediu que ele encerrasse o experimento. Mas Spurlock conseguiu chegar ao dia 30, mas isso pareceu ter causado um grande impacto na saúde mental e física dele. Além de ganhar mais de 11 quilos, Spurlock relatou mudanças de humor, depressão e tremores.
O mais preocupante foi o dano aparente da dieta ao fígado dele. Segundo seu médico, o fígado parecia de quem sofre de alcoolismo. Spurlock disse estar saudável no início do experimento e não consumia álcool. O documentário foi um grande sucesso e pareceu ter um impacto imediato no McDonald's. A empresa retirou a promoção de tamanho extra, mas afirmou que não foi por causa do documentário. O McDonald's chegou a criticar a premissa do documentário de Spurlock em um artigo. A empresa disse não discordar dos resultados, mas ressaltou que Spurlock consumiu em um mês o que a maioria levaria 6 anos para comer. Consumir 5.000 calorias de qualquer alimento sem praticar exercícios certamente leva ao ganho de peso. Mas isso não explicava a piora da saúde mental, nem os danos ao fígado de Spurlock, exceto por ele ter comido tudo em tão pouco tempo. Após o experimento, diversos cientistas da nutrição tentaram replicá-lo, mas nunca obtiveram os mesmos resultados de Spurlock. Eles perceberam ganho de peso, mas nada comparado ao de Spurlock. Uma teoria era que a mudança repentina e drástica na dieta fez com que o corpo dele simplesmente tivesse dificuldade para processar os alimentos gordurosos. Outra explicação surgiu em 2017, quando Spurlock admitiu que não tinha ficado sóbrio por mais de uma semana nos últimos 30 anos. Isso incluiria o período do experimento Super Size Me. Mesmo que ele tenha ficado 30 dias sem álcool durante as filmagens do documentário, o consumo anterior justificaria os danos ao fígado. Isso também poderia explicar mudanças de humor e tremores que outros experimentadores não conseguiram replicar. A mensagem de refletir sobre o que consumimos é relevante, mas os problemas de dieta e saúde atuais não são tão simples quanto Super Size Me sugere. Obrigado por assistirem, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo.